A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Que privilégio e que alegria poder mais uma noite compartilhar aquilo que Deus colocou no meu coração. É uma honra muito grande e eu me alegro em poder estar aqui em comunhão com os irmãos e que Deus continue se fazendo presente aqui nessa live, assim como foi no período de louvor, que Ele continue se fazendo presente aqui conosco. Peço que você abra a sua Bíblia, por favor, no livro de Marcos, no capítulo 6, a partir do versículo 30. Abra a sua Bíblia, por favor, no livro de Marcos, capítulo 6, a partir do versículo 30. Vou dar um tempinho para os irmãos separarem e estarei dando início à leitura. Que nos diz assim: Os apóstolos voltaram de sua missão e contaram a Jesus tudo o que tinham feito e ensinado. Jesus lhes disse: Vamos sozinhos até um lugar tranquilo para descansar um pouco, pois tanta gente ia e vinha que eles não tinham tempo nem para comer. Então saíram de barco para um lugar isolado, a fim de ficarem a sós. Contudo, muitos os reconheceram e os viram partir, e pessoas de várias cidades correram e chegaram antes deles. Quando Jesus saiu do barco, viu a grande multidão e teve compaixão dela. Aleluia. Vou repetir essa parte. Quando Jesus saiu do barco, ele viu a grande multidão e teve compaixão dela, pois eram como ovelhas sem pastor. Então começou a lhes ensinar muitas coisas. E ao entardecer, os discípulos foram até ele e disseram: Este lugar é isolado e já está tarde. Mande as multidões embora para que possam ir aos campos e povoados vizinhos e comprar algo para comer. Jesus, porém, lhes disse: Providenciem vocês alimento para eles. Precisaríamos de muito dinheiro para comprar comida para todo esse povo, lhes responderam. Quantos pães vocês têm? Perguntou ele. Vão verificar. E eles voltaram e informaram: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que fizessem a multidão sentar-se em grupos na grama verde. Assim, eles se sentaram em grupos de 50 e de 100. Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu e os abençoou. Então, à medida que ia partindo os pães, entregava-os aos discípulos para que os distribuíssem ao povo. Também dividiu os peixes para que todos recebessem uma porção. Todos comeram à vontade. E os discípulos recolheram 12 cestos com os pães e os peixes que sobraram. E os que comeram foram 5.000 homens. Aleluia! Nosso Deus, nosso Pai, louvado e engrandecido seja o Teu nome, Senhor. A Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor, Pai. Tu que és o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Tu és soberano, Senhor. Estamos aqui para engrandecer o Teu nome, Pai. Que Tu continue se fazendo presente. Que os nossos corações possam estar abertos, Senhor. Não apenas aqueles que estão assistindo ao vivo, mas que forem assistir depois, Pai. Que Tu possas falar com cada um, Senhor. Eis aqui a minha vida, Tu me conheces, não há nada oculto para Ti, Senhor. Que Tu possas, Pai, mesmo nas minhas limitações e fraquezas, aperfeiçoar o Seu poder, Pai. Porque Tu podes tudo, Senhor. Me usa, Pai, como instrumento, como boca Tua, e que os meus gestos, o meu olhar, as minhas palavras sejam totalmente direcionadas por Ti, Senhor. Que não seja Mateus ao falar, Pai, mas é o Teu Espírito Santo, Senhor. Que Tu conduzas tudo do início ao final, Pai. E que possamos continuar na Tua presença, Pai, que é o que mais importa. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu li uma passagem muito conhecida
até pela maioria, creio eu, mas que eu gostaria de destacar alguns pontos que Deus me chamou a atenção. E eu gostaria de compartilhar isso com os irmãos. E a primeira parte que eu gostaria de compartilhar é em relação ao versículo 34, quando fala que quando Jesus saiu do barco, ele viu uma grande multidão e teve compaixão dela. Se nós lermos essa passagem sem um pouco de atenção e esmiuçando ela, sem Deus falar conosco e atrair a nossa atenção, podemos achar como uma atitude natural, uma atitude, podemos dizer assim, comum de Jesus, porque nós vemos diversas atitudes dele de amor, de compaixão, de renúncia e de carinho. Mas eu gostaria de ler para os irmãos aqui, novamente, essa importância que o próprio Jesus convidou os discípulos a um local isolado, para que eles pudessem descansar um pouco. Então, no versículo 30, Jesus diz: vamos sozinhos até um lugar tranquilo para descansar um pouco, pois tanta gente ia e vinha, que eles não tinham tempo nem para comer. Eles tinham tido um dia muito cheio, muito agitado, muito corrido, e eles não tinham tido tempo nem para se alimentar. E nós algumas vezes já tivemos dias assim, dia agitado, com muitas demandas, muitas tarefas, não conseguimos nem parar para comer, para beber uma água, o dia é muito cheio. E Jesus mesmo convida os seus discípulos a um local isolado, que eles precisavam descansar, eles precisavam se alimentar, porque eles tiveram um dia muito cheio. Mas aí quando Jesus chega ao outro lado, ele vê aquela multidão, uma multidão sedenta, uma multidão que precisava de uma palavra. Mesmo tendo um dia tão cheio, mesmo provavelmente cansado fisicamente, com fome, Jesus olha para aquela multidão e teve compaixão dela. Ele deixou de lado o dia cheio, o dia cansado, o dia agitado, e mais uma vez se pôs a ensinar. Mais uma vez se pôs a instruir o povo, porque ele viu uma multidão como ovelhas sem pastor, que precisavam de uma palavra, precisavam de um renovo, precisavam ser conduzidas. E mesmo o próprio Jesus, não foi Pedro, não foi Tiago, não foi João, que convidou para ir a um local isolado, não, foi o próprio Jesus, que ao ver toda aquela situação e aquele dia tão cheio, ele os convida para um local isolado, nos demonstrando que eles precisavam de fato daquele tempo, renovar suas forças, mas eles vendo a necessidade de uma multidão, ele disse: Senhor, eis-me aqui novamente. Foi para isso que eu vim aqui. Esse é o meu objetivo. São como ovelhas sem pastor que precisam de cuidado, precisam de instrução, precisam ser conduzidas, precisam de um alimento. E Jesus, ao olhar para elas, teve compaixão e se pôs a ensinar. Jesus me traz uma lição muito grande nesse momento, eu gostaria de compartilhar. Dê sempre o seu melhor. Dê todos os dias o seu melhor. Seu dia pode ter sido cheio, difícil, cansativo. Você pode estar com dor de cabeça, cansado. Dê o seu melhor. Porque quando você dá o seu melhor, você, pela sua limitação humana, só consegue chegar até aqui. Foi o seu melhor naquele momento, naquele dia. E Deus vem e complementa. E Deus vem e te leva a lugares mais altos. Deus vem e te leva às alturas. Deus vem e multiplica. Deus vem e adiciona. Mesmo com o pouco que você tem, Ele multiplica.
Com o melhor que você tem, Ele multiplica. Com aquilo que você tem nas mãos, Ele adiciona. Ele faz algo grande com o seu melhor. Naquele momento, os discípulos só tinham 5 pães e 2 peixes. Pensando no dia agitado que eles tiveram, como que eles não tiveram tempo nem para se alimentar. Talvez aqueles 5 pães e 2 peixes não fosse o suficiente nem para eles. E aí os discípulos olham, mestre, essa multidão é muito grande. Nós não temos como alimentá-los, despede-os. Nós não temos condições de fazer isso, mesmo se quiséssemos. E o mestre diz algo interessante. Vão vocês mesmos e alimente eles. O que vocês têm nas mãos, para mim é o suficiente. Entregue a mim. Façam que nem Jesus fez. Isso tira uma lição para mim também. Organize tudo direitinho. Deus não age no meio da confusão e da bagunça. Mesmo diante de toda aquela multidão, Ele diz, organize o povo. Que o povo fique sentado em grupos. Não precisa correria, não precisa de fila. Todos serão alimentados. Organize o povo. O que vocês têm nas mãos, Jesus pega o que vocês têm nas mãos. Ao entregar ao Pai, Ele multiplica. Ele multiplica o que você tem nas mãos. Não ache que é pouco, não. Não ache que é pequeno, não. Dê o seu melhor. Dê o máximo que você tem. Não dê desculpas, não. Jesus e os seus discípulos tiveram um dia cheio, agitado, não tiveram tempo nem de se alimentar. Mas o mestre viu um povo necessitado e teve compaixão deles. E ao entregar aquilo que eles tinham nas mãos, Ele multiplicou. E a palavra diz, no versículo 42, capítulo 6 de Marcos, todos comeram à vontade, e os discípulos recolheram 12 cestos com os pães e peixes que sobraram. E os que comeram foram 5.000 homens. Aquilo que eles tinham nas mãos, todos se comeram, e não comeram um pouquinho não foi racionado não. 5.000 homens se alimentaram com fartura. Eles comeram à vontade. Quanto mais repartia, mais tinha, mais multiplicava. Quanto mais eles se alimentavam, mais tinha, mais multiplicava. Aleluia! Imaginem a glória de Deus naquele lugar. Aleluia! Quanto mais eles repartiam, mais tinha. E todos aqueles homens comeram à vontade, e ainda sobrou. Não foi no limite não, mestre, acabou, só era isso que tinha, todos se fartaram, foi o suficiente, não. Todos comeram à vontade, e ainda sobrou, aleluia. Aquilo que era pouco, na mão daqueles homens, quando eles entregaram a Deus, e deixaram Jesus agir, Ele multiplicou, e ainda sobrou. Eles conseguiram alimentar toda aquela multidão e ainda sobrou. Dê o seu melhor, irmão. Que eu possa dar o meu melhor também todos os dias. Pode ser que o dia de amanhã o meu melhor não foi o meu melhor de ontem. Mas não é para se frustrar, não. Tem dias que são mais difíceis. Tem dias que nós não dormimos bem, acontece. Mas entregue seu caminho ao Senhor todos os dias. Pai, esse é o meu melhor. Eu não estou aqui na rede, tranquilo, no nível baixo. Não, Senhor, esse é o meu melhor. É isso que eu tenho. É tudo que eu tenho. É pouco, é verdade. Mas é tudo que eu tenho. Pai, eu te entrego. E Deus vem e multiplica. Aleluia. Deus vem e sobrepõe. Deus vem e adiciona. Deus vem e faz algo grande. Dê o seu melhor todos os dias.
o seu melhor, o máximo que você tem. Aquilo que você tem nas mãos, Senhor, é teu. Pai, multiplica. Que eu possa repartir, Senhor. Não é só para mim, não. Que eu possa repartir, que eu possa olhar para o meu irmão, para aquelas pessoas que necessitam. Que eu possa ter compaixão delas. Assim como Jesus teve de nós. Dê o seu melhor todos os dias. Todos os dias, todos os dias. Dê o seu melhor. Tenha somente essa certeza. Foi o seu melhor. Não se frustre porque você queria fazer mais e naquele momento você não conseguiu. Só queira ter uma certeza. Foi o seu melhor. Porque eu tenho certeza que Deus multiplica. Eu tenho certeza que Ele contempla o seu coração. Eu tenho certeza que mesmo no pouco, você sendo fiel, Ele multiplica. Que mesmo no pouco, você entregando o máximo que você tem, Deus multiplica. Você vai conseguir repartir e ainda vai sobrar, mesmo sendo pouco. Não fique achando que você não tem nada. Não fique achando que o que você tem não dá nem para você. Dê o seu melhor todos os dias. Todos os dias. Dê o seu melhor. E o segundo ponto, meus irmãos, que eu queria compartilhar com vocês, é o complemento desse versículo 34, que é muito importante. Que diz, quando Jesus viu a multidão, teve compaixão dela, pois eram como ovelhas sem pastor. Ele viu aquela multidão sedenta, necessitada, precisando de uma palavra a quem recorrer, não sabendo para onde ir, precisando de um renovo, porque eram como ovelhas sem pastor. E Jesus se apresenta como esse bom pastor que Ele é. Ele é o nosso bom pastor. Aleluia! Ele é o nosso bom pastor. Aleluia! Ele nos instrui, Ele nos direciona, nos conduz. Ele nos protege, Ele nos renova, Ele nos dá descanso. Ele cuida da nossa saúde física, mental. Como nosso bom pastor, Ele não nos abandona. Assim como nós vemos no livro de Lucas, no capítulo 15, Deus dando exemplos tão maravilhosos ali naquele momento, e Jesus relatando ali como que um pastor com 100 ovelhas, mesmo quando uma se perde, ele não deixa as 99 em segurança. Ele garante que as 99 estão em segurança, estão no pasto. Ele vai atrás daquela que se perdeu e ele coloca ela no ombro. Ele coloca ela no ombro, carrega e traz de volta. Ele não abandona a ovelha, não. Ele carrega no ombro e traz de volta. Porque a ovelha talvez não conseguisse sozinha, mas ele carrega e traz de volta. E o texto ainda diz que ele chama os amigos para se alegrarem com ele. Porque aquela ovelha que se perdeu foi achada e retornou. Aleluia. Aleluia. Aquela ovelha que era perdida retornou. Ele não abandona, não. E eu sei que mesmo sendo conhecido, eu gostaria de ler para os irmãos Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastos e me leva para junto de riachos tranquilos. Ele renova minhas forças e me guia pelos caminhos da justiça. Assim, Ele honra o seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Pois tu estás do meu lado, a tua vara e o teu cajado me protegem. E Jesus se apresenta para aquele povo como um bom pastor,
Vocês não estão sozinhos não, ainda que vocês andem no vale da sombra da morte. Não tema mal algum. Assim como Davi descreve aqui, porque Deus estará do seu lado. Não é Mateus que está garantindo isso, é a palavra de Deus. Ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, não tema mal algum, porque Deus estará do seu lado. Ele estará do seu lado, te protegendo, te conduzindo, te instruindo, te renovando e te conduzindo a verdes pastos. Esse é o nosso bom pastor. Aleluia! Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Aleluia! Porque Jesus, ao olhar aquela multidão, teve compaixão dela, porque eram pessoas, ovelhas sem pastor. E ele se apresenta a elas como bom pastor. E ele começa a ensiná-las, a instruir, a direcionar, a trazer renovo, a conduzir a verdes pastos. E ao perceber também que elas precisavam de alimento sólido, ele diz aos seus discípulos, alimente-os também. Vocês que são meus discípulos, alimente-os também. Com aquilo que vocês têm, aprendam de mim. Entregue aquilo que vocês têm ao Pai. São 5 pães e 2 peixes? É pouco para 5.000. Entregue ao meu Pai. Abençoe aquilo que você tem, mesmo sendo pouco. Não maldiga aquilo que você tem, não. Não murmure, Senhor, é tão pouco, eu não tenho nada. Mal tem para mim, não. Abençoe aquilo que você tem. E é relatado o versículo quando Jesus pega aqueles 5 pães e 2 peixes e ele abençoa. Olha para os céus e ele entrega ao Pai. Entregue aquilo que você tem e abençoe aquilo que você tem. Entregue a Deus e Ele multiplicará. E Ele nos ensina, vocês que são meus discípulos, alimente-os também com aquilo que você tem. Entregue a mim, dedique a mim e eu multiplicarei. A obra é minha, o atuar é meu. Mas entregue aquilo que você tem, mesmo sendo pouco. Porque Jesus é o nosso bom pastor. Jesus é o nosso bom pastor. Aleluia! Ele nos faz repousar em verdes pastos. Ele nos dá descanso. Ele me leva para junto de riachos tranquilos. Ele nos conduz. Ele renova as minhas forças e me guia pelo caminho da justiça. Assim ele honra o seu nome. E ainda, ele não diz que você vai andar. Ele diz ainda que isso aconteça. Ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, um lugar difícil, não tema não. Não é fácil, é verdade. Mas não tenha medo, porque Ele estará contigo. Ele garante que estará do seu lado. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, pois tu estarás do meu lado. Aleluia! Ele é o nosso bom pastor. E eu gostaria também de ler o Salmo 34. Porque aquele que entrega o seu caminho ao Senhor e permite ser conduzido por esse bom pastor, esse pastor que ama as ovelhas, ama cada uma delas, e que quando uma se perde, sai um pouco do caminho, ele vai ao encontro dela, coloca no ombro se for preciso e traz de volta. Ele instrui, ele chama para perto. E você não vai se decepcionar, meu irmão. E eu vou mostrar aqui na palavra que você não se decepcionará. Siga esse bom pastor. Siga esse bom pastor que é Jesus Cristo. Que possamos estar sempre no aprisco do Senhor. Que possamos estar sempre sendo conduzidos por Ele. E nós não seremos decepcionados. Salmos
capítulo 34, nos diz assim: louvarei ao Senhor em todo o tempo, meus lábios sempre o louvarão. Somente no Senhor eu me gloriarei, que todos os humildes se alegrem. Venham, proclamemos a grandeza do Senhor, e juntos exaltemos o seu nome. Aleluia! Eu busquei no Senhor, e Ele me respondeu, e Ele livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para Ele ficarão radiantes, e no rosto deles não haverá sombra de decepção. Aleluia! Eu vou ler de novo essa parte. Os que olham para Ele ficarão radiantes, no rosto deles não haverá sombra de decepção. Para quem olha para Jesus, não há nem sombra de decepção. Não passa nem pela mente se decepcionar com Deus. Não há nenhum pensamento de decepção, não há nenhuma sombra. Ficamos radiantes, aleluia. Para aqueles que olham para Deus, ficam sempre radiantes. E não há nenhuma sombra de decepção. Vocês não se decepcionam. Aleluia. Que possamos sempre olhar para Cristo. Que possamos estar sempre olhando para o alto, olhando sempre para Deus. Porque nele nós não nos decepcionamos. Não há nem sombra de decepção em Deus, em Jesus. Podemos nos decepcionar com coisas materiais. Podemos nos decepcionar conosco mesmo. Com as nossas limitações e fraquezas. Podemos nos decepcionar com os homens. É verdade. Mas em Deus, Ele não nos decepciona. Olhe sempre para Ele, olhe sempre para Ele, olhe sempre para Ele. E você não se decepcionará. Os que olham para Ele ficarão radiantes, e no rosto deles não haverá sombra de decepção. No versículo 6, clamei ao Senhor em meu desespero, e Ele me ouviu. E Ele me livrou de todas as minhas angústias. O anjo do Senhor é guardião, e acampa ao redor daqueles que o temem. Versículo 8, provai e vede que o Senhor é bom. Como é feliz o que nele se refugia. Temam ao Senhor, vocês que lhe são fiéis, pois os que temem terão tudo o que precisam. Provem e vejam que o Senhor é bom. Aleluia! Provem e vejam que o Senhor é bom. Provem e vejam que o Senhor é bom. Esse período de quarentena, eu busquei mudar um pouco meus hábitos alimentares. Eu comia muito biscoito recheado, muita coisa que não era boa para minha saúde. E eu comecei a consumir coisas que eu não conseguia nem sentir o cheiro. Eu não conseguia nem olhar para aquilo. E eu já tinha uma repulsa, eu não queria, mesmo sendo saudável. Minha mãe e meu pai devem estar aqui nessa live e sabem do que eu estou falando. Recentemente eu tomei vitamina de abacate. E vitamina de abacate era algo que me trazia uma repulsa tão grande. Eu olhava e não, vitamina de abacate não presta. Mas aí eu provei. E vi que fazia bem de fato. Eu provei e gostei da vitamina de abacate, por incrível que pareça. Por incrível que pareça. Eu gostei de vitamina de abacate, mas eu não conseguia sentir o cheiro, eu não conseguia ver aquilo, me trazia repulsa. Provem e vejam que o Senhor é bom. Não queira apenas ver, não queira apenas ouvir o que Deus faz. Prove e veja que o Senhor é bom. Aleluia. Provem e vejam que o Senhor é bom. Deem sempre o melhor de vocês. Dê sempre o seu melhor, aquilo que você tem. Queria contar brevemente um testemunho, algo que aconteceu aqui em casa na sexta-feira. Foi comemorado o Dia dos Namorados. E nós não tínhamos decidido ainda o que iríamos fazer. Lude, minha esposa, voltou a trabalhar no sábado.
E na sexta talvez ficasse difícil para a gente organizar alguma coisa, seria muito cansativo. E a gente não tinha decidido se iríamos fazer algo ou não. E aí eu coloquei no meu coração, não, vou fazer uma surpresa para ela, vou comprar a comida que ela gosta, vou aprontar a mesa, fazer uma surpresa. Eu estou trabalhando de casa e ela está tendo que sair para trabalhar, está indo para a indústria. E aí, não, eu estou em casa, eu vou fazer uma surpresa para ela. E aí eu preparei a mesa. Irmãos, é muito engraçado essa questão do homem, eu não tenho esse jeito para isso. E aí eu arrumava a mesa, eu fui procurando as coisas em casa, um prato mais bonito. E aí eu fui arrumando a mesa. E aí eu me afastava, via como a mesa estava, eu mudava uma coisa de lugar. Eu fui dando o meu melhor para que ela tivesse uma surpresa que a agradasse. E aí eu comprei a comida que ela gostava. Chegou no final da tarde, ela me manda uma mensagem. Estou indo na Vila Matos para ver umas coisas. E aí eu fiquei preocupado, meu Deus. Lud não sabe que eu comprei uma comida que ela gostava, vai que ela compra uma comida também, vai embolar tudo, a surpresa não vai dar certo. E eu quis me preocupar. Mas Deus disse, eu estou cuidando de tudo. E aí eu recebo uma mensagem no meu celular também. Que eu tinha comprado algumas pulseiras para um relógio que ela tinha. E estava demorando de chegar. E a pulseira chegou exatamente na sexta-feira, no Dia dos Namorados. E aquilo alegrou tanto meu coração, como Deus carimbando. Eu estou com vocês, eu estou nesse relacionamento, eu estou com vocês. E eu pude também, além da comida que eu tinha comprado, dar um presente para ela, mesmo que sendo algo tão simples. Mesmo que sendo algo tão singelo. Poderia ter chegado amanhã. Poderia ter chegado na quinta. Mas foi da vontade de Deus que chegasse bem na sexta-feira, irmãos. Aquilo alegrou tanto o meu coração. Aí eu fui correndo, peguei a pulseira, coloquei no relógio dela. Fiz uma surpresinha também para ela com o relógio. Ela se alegrou tanto. E eu pude dar o meu melhor. E Deus veio e multiplicou. E aí quando Lud chegou, ela tinha separado, ela foi na casa da mãe e separou coisas de decoração. E comprou materiais para a sobremesa. Olha como Deus faz, eu tinha preparado a comida, o suco e a mesa. Quando Lud chegou, ela veio com mais artigos de decoração e ela com essa habilidade que Deus deu a ela, ela veio dando os toques finais, colocou mais uma vela, foi terminando de arrumar a mesa, com a habilidade que Deus deu a ela e preparou a sobremesa. Olha como Deus fez tudo perfeito. Eu fiz o meu melhor, Lud fez o melhor dela. E Deus veio e multiplicou. Deus veio e ligou tudo isso com o melhor que nós tínhamos dado. E Ele multiplicou e fez além. E Ele trouxe essa pulseira num dia tão especial, que eu tinha dado o meu melhor para ver Lud feliz, ela tinha dado o melhor dela para me ver feliz. E nós pudemos fazer o jantar, a sobremesa, a decoração e um presente. Gente, eu me alegrei tanto com o Senhor, meus irmãos, que eu pude ver. Dê o seu melhor. Eu não sou hábil com decoração. Quando ela veio, ela deu os toques finais, ficou tão perfeito, mas eu dei o meu melhor. Eu comprei a comida que ela gostava. Ela veio, preparou a mesa, fez a sobremesa que eu gostava. E Deus carimbou essas nossas atitudes. Dê o seu melhor. Que eu possa dar o meu melhor todos os dias. Não fique preso com o pouco que você tem. Entregue a Deus e dê o seu melhor, que Ele multiplica. E ainda faz sobrar. Ele alimenta uma multidão e multiplica. Eu queria contar esse testemunho tão singelo, algo tão pequeno. Eu não fiz um jantar caro, ela também não. Ela não fez uma sobremesa que fosse cara, que fosse algo que precisasse de tanto. Mas os dois estavam com o olhar de dar o melhor e ver o outro feliz. Deus contemplou isso e multiplicou. Que nós possamos dar o nosso melhor todos os dias, em nome de Jesus. E que possamos seguir esse bom pastor, que não nos decepciona. Que possamos estar olhando sempre para Ele, recebendo a instrução que vem dEle, o renovo que vem dEle. Aleluia. E que nunca nos abandona. Que nós possamos gravar isso nos nossos corações para sempre.
Dê todos os dias o seu melhor. Entregue aquilo que você tem para Deus. E Ele, como nosso bom pastor, nos conduzirá. Garantirá que estará conosco. Nos levará para verdes pastos, local de descanso, instrução e segurança. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu não poderia encerrar esse momento sem agradecer também a vida de pessoas que Deus levantou aqui nesta terra para me abençoar tanto e abençoar também a vida dos irmãos. São pastores que são exemplo, que inspiram e que se doam pelas suas ovelhas. Eu sou muito grato a Deus pela vida do pastor Silva, da missionária Anitta, do pastor Dantival, do pastor Vivaldo Júnior, que são pessoas que me impulsionam para mais próximo de Deus, que são exemplo para nós de liderança, de renúncia, de realmente vestir a camisa desse chamado que Deus deu a eles e realmente se entregar pelas ovelhas. E eu realmente, no nome de Jesus, com toda a humildade, abençoo cada um de vocês e gostaria nesse momento de orar mais uma vez por vocês. Que foi a vontade do Senhor que nesta noite tão especial eu pudesse estar falando sobre pastoreio e que vocês, meus irmãos, em nome de Jesus, possam receber uma porção especial de Deus nessa noite. Vamos orar neste momento por eles, meus irmãos. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez eu quero te entregar a vida, Senhor, do pastor Silva, da missionária Anitta, do pastor Dantival, do pastor Vivaldo Júnior, Senhor. São pessoas, Pai, que Tu direciona, que Tu mesmo, Pai, que levantaste, que ungiste, Senhor, para nos auxiliar aqui, serem representantes Teus aqui nessa terra, Senhor. Quão privilegiado nós somos pela vida deles. Que no nome de Jesus Tu possa continuar derramando da Tua graça, derramando da Tua unção, Deus. Derramando do Teu poder. E que cada vez mais, Senhor, eles possam estar perto de Ti, sendo direcionados por Ti, Senhor. Abençoa a família de cada um deles. Que cada membro da família, Senhor, possa ser abençoado por Ti, em nome de Jesus. Que Tu continues guardando, protegendo, Deus, a família dos Teus servos, Senhor. Nós agradecemos pela vida deles, em nome de Jesus. Que no nome de Jesus, Pai, Tu continue sendo conosco. Que Tu continue nos instruindo, Pai, nos Teus caminhos. Que cada dia mais possamos ser conduzidos por Ti, Pai. Como ovelhas que estão atentas à voz do pastor, Senhor, assim como a Tua palavra mesmo diz, que as ovelhas reconhecem a voz do pastor, Pai. Nos ajuda a reconhecermos a Sua voz, a estarmos com intimidade contigo, continua nos guardando, nos abençoando, sendo conosco, e continua nos dando essa certeza, Pai, que independente de tudo, Senhor, Tu estás conosco. Pai, Tu não nos abandonas, Senhor, Tu és fiel. Tua palavra nos garante isso, Senhor. Muito obrigado por tudo que o Senhor já fez por nós, por tudo que Tu fez neste dia de hoje e continuará fazendo, Pai. Continua conosco, em nome de Jesus. Continua conosco, em nome de Jesus, Pai. Continua conosco, porque é a Tua presença que nos basta. É a Tua presença que nos traz renovo, Senhor. É a Tua presença que nos preenche por completo. Não há nada, Senhor, neste mundo que consiga preencher a Tua presença, que nos alegra, que nos dá ânimo, que nos renova, que nos conduz, que nos dá uma vida mais que abundante, Senhor. Um rio, Pai, de água viva, aleluia, vem de Ti, Senhor. Vem somente de Ti, Pai, aleluia. Vem apenas de Ti, Senhor. Continua conosco, em nome de Jesus. Vamos para a bênção final, meus irmãos. Um forte abraço para cada um. Que Deus continue abençoando e que logo, logo
possamos estar juntos fisicamente, adorando a esse Deus tão maravilhoso. Continuo com saudade dos irmãos, espero que estejam bem. E até uma próxima. Amo muito vocês. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante sobre si o teu rosto e te dê a paz. Aleluia! Forte abraço. Fiquem com Deus. Em nome de Jesus.